Mais um papo de varanda. Hoje eu quero bater um papo com meu amigo Marcão sobre cultura. Mas antes eu quero fazer um repúdio ao ocorrido no sábado lá na Praça dos Apóstolos, no BTN 2, onde iria acontecer um evento das artesãs de Paulo Afonso e na hora de acontecer o evento, que foram montar as barracas, estava sem lâmpada, ou seja, estava completamente escuro. Então, algo inaceitável para uma gestão. Aí eu pergunto, como isso pode acontecer? Se foi tirado o alvará, se foi comunicado com muita antecedência, sem falar que no domingo houve outro caso. Ia acontecer um evento ali no Açaí, em frente ao Ceasa, e o evento também foi cancelado porque não liberaram o alvará. Ou seja, nesse evento de domingo à tarde, ia tocar 3 cantores, ou seja, os cantores deixaram de ganhar os seus cachês, as mães deixaram de se divertir, porque o município não liberou o alvará. Até quando, até onde isso vai acontecer? Então, eu repudio esse tipo de ação. Então, vamos fazer por onde não ocorra ou não aconteça mais. A população precisa se divertir, a população precisa mostrar o seu trabalho e, para isso, o município precisa cooperar. Marcão, boa noite, Marcão. Boa noite, Udé. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Prazer estar mais outra vez aqui numa live, falando sobre os problemas da nossa cidade, né? Como sempre, mais outro problema que você enfatizou, a gente viu lá no BTN, a gente que é do BTN, né? As lâmpadas não foram acesas, as artesãs ficaram sem ganhar seu dinheiro, investiram em materiais, compraram. Algumas eu conheço, viajaram para Caruaru, Recife para comprar material. E cadê o lucro? Cadê as vendas? Mais outra vez, outra falta de compromisso com essa gestão que, na realidade, várias faltas de compromisso que ela não tem com a população. É lixo nas ruas, é entulho, né? O carro de coleta de lixo seletivo não passa. Muitas vezes é substituído por uma caçamba, que a gente não sabe onde está o coletor, o carro que coleta, que é apropriado para isso. É um verdadeiro caos essa gestão. E assim, sem falar, além da escuridão na Praça dos Apóstolos, no sábado, a ponte que liga Prainha ao BTN estava completamente escura, como eu fiz um vídeo, postei para as pessoas verem, e quando chegou lá dentro do BTN, no 2, que pega o posto Padre Lourenço. A Padre Lourenço estava completamente escura. Ou seja, a população tem reclamado muito sobre a escuridão, tanto dentro da ilha como nos bairros. Então, porque escuridão gera insegurança. Verdade. E isso tem causado um transtorno muito grande para a população. Então, há essa necessidade do gestor começar a cobrar mais serviço, mais lâmpada na cidade, mais iluminação, mais limpeza. Eu passei na Rua Realeza, estava assim, completamente abandonada, o lixo tomando conta. Eu tive no Marina França, Marcão, vergonhoso o lixo que está no Marina França. Verdade. Então, até quando? Então, assim, precisamos realmente que o gestor olhe com um olhar mais empreendedor, com um olhar empreendedor no sentido de cuidar da cidade como realmente uma cidade deve ser cuidada. Verdade, André. Outra coisa, Marcão, que vem acontecendo muito aqui nos bairros, são assim,
muito lixo em todos os bairros, inclusive aqui no Abel Barbosa. Aqui no Abel Barbosa, tem dias que eles não passam para recolher o lixo, e isso tem gerado alguns transtornos para a população. Dudé, isso é um assunto de infraestrutura, né? Que a gente é falado cultura e de esporte, mas foi bom você indagar isso, porque onde a gente passa, as pessoas não reclamam isso. Sem falar as ruas esburacadas, que o asfalto já foi embora. Rua Santa Clara, Rua Sindai, Rua Santa Isabel, que é ali no Três Lagoas, a Rua Padre Lourenço, as travessas estão tudo esburacadas, né? Tanto pelo tempo, como também pela ação da Embasa também, que a prefeitura não fiscaliza. Né? Então, se a gente for ver, no geral, a cidade está entregue às baratas, como a gente fala. Muita reclamação do funcionário da Garden, que não recebe mais o pagamento em dias. O que eles ouvem é que a Garden também não recebe em dias. Né? Então é isso que a gente escuta também. Então você não tem aquele funcionário motivado. Marcão, falando de funcionário, o que eu tenho recebido também nessa minha caminhada, eu tenho recebido muitas reclamações ou as pessoas me pedem muitas orientações sobre essa questão de gari. As pessoas me perguntam muito por que o gari, em Paulo Afonso, eles são fichados como serviços gerais. Você acredita que eles me param e vêm me fazer essa pergunta? Ô Dudé, você que é empresário, por que minha carteira é fichada como serviços gerais? Eu digo, cara, eu não sei responder. É um erro, né? É um erro, primeiramente, por não ter um sindicato, né, dos garis da Bahia em Paulo Afonso. Paulo Afonso era para ter uma representação, como eles dizem, uma delegacia a respeito disso. Só não é os garis que são fichados como servente. Os próprios vigilantes da prefeitura têm um nome de vigilante, mas não são vigilantes, porque eles não têm um curso de vigilante. Eles não recebem um salário de vigilante. O piso da categoria de vigilante na Bahia. Eles não recebem, por exemplo, o ticket de refeição. Eles não recebem o ticket de transporte, né, que a gente chama o vale-refeição. Né? O salário do vigilante, né, é diferente do salário do vigia da prefeitura. E se você pegar o crachá deles todos, está lá como vigilante. Mas eles não são vigilantes. Por quê? Porque não custa nada a prefeitura trazer uma empresa, contratar uma empresa, né, e fazer o curso de vigilante. E em 2 anos eles têm a reciclagem. Isso eu falo dentro da gestão de Paulo de Deus, falei da gestão de Raimundo, da gestão de Anilton, porque não valorizar são 202 a 204 profissionais na área da vigilância da prefeitura que não são valorizados. E sem contar, Dudé, que eles estão com 5, 6 até 7 férias sem receber, que é mais grave ainda. Só não é o vigilante, não. São várias funções dentro da prefeitura que está com 5, 6, 7 férias sem receber. Né? Que isso é um absurdo. E sem contar que já tem um tempozinho também que o município não vem mais depositando, né, o INSS, o funcionário contratado da prefeitura pelo REDA. Que isso é um descaso total, que eu não sei como ainda o Ministério do Trabalho ainda não notificou a prefeitura de Paulo Afonso. Realmente eu vi esse relato semana passada na empresa. Alguém me perguntou se eu estava sabendo desse relato. Aí eu disse que estava sabendo, que já tem um tempinho, né, que não está sendo depositado. E essa questão de férias, eu nessa minha caminhada como pré-candidato a prefeito, você como pré-candidato a vereador, nós estamos ouvindo os relatos das pessoas de 8 férias, de 7 férias, mas o interessante é que quando uma empresa deve 2 férias, o funcionário tem direito a receber 3. Ou seja, você que tem 8 férias vencidas, você tem direito de receber 12. Então, assim, imagine o débito que a gestão vai acumulando com isso. Exatamente. Ó, Dudé, em 2002 ou 2003,
o prefeito ainda era Paulo de Deus, foi feito um acordo para pagar todo o tempo de INSS que a Prefeitura Municipal devia ao INSS. Foram 20 anos, né? Começou a ser pago, se não me falha a memória, na gestão de Wilson Pereira, Raimundo honrou, todos eles honraram. Só que há 2 anos para cá começou o mesmo problema. Né? Isso já tem uns 2 anos já que a gente já vê relato de pessoas que vai procurar seu tempo e chega lá e diz que está faltando contribuições. Ou então, isso é grave, né? A gente tem que saber o que é que está sendo feito com o dinheiro do município. Né? Eu acho isso, a gente tem que saber. Né? Porque isso é um descaso total, ninguém tomou uma iniciativa, o funcionário tem medo de denunciar, né? Porque se denunciar, com certeza, a demissão vem. Você passa nos postos de vigilância, está vigilante sem bota, está vigilante sem calça adequada. Os gari mesmo, você olha, eles não têm aquela máscara de proteção, você não vê, eles passam lá na minha porta, né, de frente à minha casa, eu vejo. Quer dizer, eles não têm 2 roupas adequadas. Porque o que é que a lei diz? A lei diz que todo funcionário tem que ter 2 fardamentos. O que eu acho mais assim, desumano, eu posso dizer assim, da questão do gari, é porque eles passam aqui, e maioria das vezes, em uma caçamba. E um fica jogando lixo e o outro fica recebendo aquele lixo, que como eu moro no primeiro andar, eu já vi o lixo cair e eles ainda se divertem com aquilo. Você vê, só que ali, gente, há um risco muito grande. Verdade. Porque quando ele pega aquele lixo que o que está correndo joga, pode ter um vidro, porque a gente sabe que tem pessoas que não separam o lixo, ele pode se cortar, ele pode se machucar. Então, ainda, além de ser contaminado com alguma bactéria, porque às vezes tem comida estragada, tem, enfim, várias coisas que as pessoas realmente jogam no lixo e não separa. Então, há esse perigo de quando está sendo recolhido o lixo na caçamba e não no carro apropriado. Verdade. Mas vamos voltar ao nosso assunto, Marcão. Que é cultura, né? Que é cultura, gente. Dudé. Deixa eu aproveitar, licença, Marcão. Eu quero mandar um grande abraço para o presidente Ronaldo Mansur. Ronaldo, aquele abraço. Obrigado por todo o carinho. Tamo junto. E a cada um de vocês que está aí assistindo a essa live, continue aí ligadinho, que o papo hoje é cultura. Dudé, Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus, ele uma vez disse no show: vamos cuspir na cultura, na escultura, porque nós não temos cultura. Veja, eu anotei algumas coisas que Paulo Afonso tinha e acabou. Show de calouro, semana cultural, passeata ecológica, semana do modernismo, feira de ciência, festival de comida típica do Nordeste, que era no CPA, né? Festival de quadrilhas juninas e tantas outras coisas que acabou em Paulo Afonso. Eu faço uma pergunta. Na sua gestão, nós vamos cuspir na escultura e não ter cultura? Ou não vai acontecer isso como vem acontecendo com essa gestão? Cara, na minha gestão tem que ter cultura. Porque até então a cultura, ela move as pessoas, ela junta as pessoas e você resgata histórias, até através da cultura, você resgata histórias. Resgata histórias como através do teatro. Então, nós temos aqui em Paulo Afonso o Lindinalva Cabral, que é um espaço maravilhoso para desenvolver, fazer teatro, fazer arte, e está fechado desde 2012, que é um espaço que eu, como gestor, eu pretendo reabrir e colocar realmente para funcionar. Porque no Lindinalva você consegue fazer peça de teatro, você consegue dar aula de teatro, você consegue dar aula de canto, aula de interpretação, tudo que você imaginar, porque o espaço é bom, amplo, e você realmente consegue fazer acontecer ali dentro, Marcão.
E outra coisa muito importante, na época que eu era adolescente, eu sou da época do modernismo, onde tinha a saudosa Gorete, onde tinha Nádia Maria do Sebrae, que estava sempre à frente, professor Galdino, Sávio Mascarenhas. Então, eram pessoas que realmente se envolviam e dava o melhor para que o modernismo acontecesse. E o modernismo, ele juntava, além dele juntar aquela galera mais jovem, ele juntava aquela galera que gostava de cultura. Eu lembro que teve uma vez que teve Chico César, apresentação de Chico César no modernismo. Então, isso é algo, assim, que tem que ser marcado. É algo que a gente tem que voltar a reviver. Então, a cultura de Paulo Afonso, ela precisa renascer. Ela não pode ser esquecida. Cultura é arte. A arte não pode morrer. Dudé, eu me encontrei com um jovem e ele disse, Marco, no projeto de Dudé vai ter uma escola de música. E era isso que eu queria perguntar a você, porque muitas vezes o jovem ele quer aprender a tocar uma guitarra, uma bateria, um violão, né? E não tem essa oportunidade, principalmente no BTN. Então, no meu projeto... Você pensa no seu governo você ter uma escola de musicista, o que você pensa na Secretaria de Cultura, dividir ela, porque muitas vezes a gente tem de dividir, né, botar várias cabeças pensantes em vários departamentos. Agora, de fato, pessoas técnicas, pessoas que entendam que a gente não faça o que sempre foi feito aqui na gestão dos deuses. Vamos botar fulano de tal, que é nosso amigo, que nos apoia, aquela coisa toda, que nunca entendeu de cultura, como também nunca entendeu de esporte. Depois vai ser outro assunto. Na próxima semana que a gente tem de debater é o esporte de Paulo Afonso. Veja, que não seja o QI, o que indica, mas aquela pessoa que entenda, né? Que seja dividido. Será que a gente vai ter também uma escola de ator, de atrizes? Né? Porque tem muito jovem que sai daqui, está indo para Salvador, estudar mesmo na escola do Olodum, que tem do Ileaê, né? Teatro. E aqui nós não temos. O que é que você pensa em criar, em dividir a secretaria? De que forma você pensa? Marcos, olha só, pessoal. Eu chegando lá na minha gestão, irá sim ter escola de música. Isso é muito importante para Paulo Afonso. Até então, Paulo Afonso é uma cidade onde tem músicos muito bons e tem músico conhecido nacionalmente em Paulo Afonso. A escola de teatro é muito importante. Eu já conversei, por sinal, com o Wesley. O Wesley já foi professor de teatro em Recife, já montou peças em teatro em Recife, já trouxe peças de teatro para Paulo Afonso na época que o Lidinalva funcionava, e a gente já começou a ter uma conversa realmente sobre esse projeto do teatro, de abrirmos uma escola de teatro para as pessoas de Paulo Afonso começarem a se profissionalizar, porque há essa importância. Paulo Afonso é uma cidade onde tem muitos talentos. Duda, e sem falar que a gente tem uma coisa aqui que a cidade esperava no São João, que era o Festival das Quadrilhas Juninas. Aquelas disputas naquela época, Rua do Sol, a Marieta Ferraz com Mama Vitória, né, já falecida, que foi uma das baluartes dentro de Paulo Afonso, na área da quadrilha junina, a quadrilha da Riachuelo, da Castro Alves, aquelas grandes disputas que a gente esperava, né? E por sinal, alguma saía daqui, ia para Salvador representar Paulo Afonso. Vai voltar tudo isso, Dudé? Veja, isso é uma pergunta que as pessoas nos fazem no dia a dia, que nós não temos mais aqui. Van mesmo foi um grande professor, né, um grande instrutor de quadrilha junina. Edson, que está em São Paulo, irmão de Pé de Meia, né? Pé de Meia, aquele abraço. Manda um abraço para Pé de Meia, né? Edivan Marques é o nome dele, o nome artístico dele. Ou então, assim, a gente vê que Paulo Afonso perdeu muito a esse longo tempo. Aquelas quadrilhas que tinha na Marieta Ferraz, na Rua do Sol, Castro Alves, Riachuelo, da Ribeirão, né? Que se perdeu tudo.
Vai voltar no seu governo? Marcos, eu acredito que na minha gestão as quadrilhas têm que ser resgatadas às raízes. Nós somos nordestinos, somos sertanejo, então tem que ter a cultura da quadrilha. As pessoas, elas querem a cultura de volta. Então é algo que as pessoas amam. Eu vejo Júnior hoje é o que mais se destaca em relação à quadrilha, mas ele foi morar em outra cidade porque não estava tendo nenhum incentivo em Paulo Afonso. O ano passado, ele se apresentou no Dia das Mães, na festa da Montessori, com a quadrilha, e foi, assim, um sucesso total. Isso você vê que isso move a economia da cidade. Porque tem de comprar os tecidos, tem de fazer a roupa. Então as pessoas compram na cidade, nas lojas, os tecidos, né? Compra todo o material. Isso também move a cidade. E outra coisa, que nós temos aqui o show de calouros que nós não temos mais na época do Coliseu, né? As gincanas, que se perdeu tudo em Paulo Afonso. Até a própria festa de Corpus Christi, você não vê aquele grande incentivo. Nós só tivemos uma lavagem da escadaria da Igreja São Francisco, 2004. Só teve a primeira, acabou, não houve mais. As coisas em Paulo Afonso têm data de começar, mas também tem data de terminar. No seu governo, tudo isso vai acabar. E outra coisa que você não respondeu ainda. Como vai ficar a divisão da Secretaria de Cultura, os departamentos, que é muito importante, Dudé. Marcos, eu vejo assim, ó. Pessoal, eu vejo que quando a gente vai montar um secretariado, quando vamos montar uma diretoria... Licença, sem interromper. Os departamentos que eu queria falar. Pronto. A gente tem que colocar as pessoas adequadas em cada departamento. Eu não posso colocar uma pessoa na Secretaria de Cultura que ela entende de economia. Então, não dá para fazer isso. Então, assim, se é Secretaria de Economia, ou seja, Finanças, tem que ser um economista. Se você vai para a cultura, tem que ser alguém da parte de cultura. Tem amizade, beleza, mas não dá para estar colocando uma pessoa em uma pasta na qual ela não entende nada. Então, não dá para você trabalhar assim. Verdade. Porque a partir do momento que eu coloco uma pessoa que gosta de cultura para administrar uma pasta de economia, a coisa não vai andar. Então, você tem que saber, cada departamento, qual a função da pessoa, qual a formação dela. Então, ela entende de quê? Então, ela tem que ser destinada à secretaria ou à parte administrativa ou departamento que ela tem conhecimento. Eu vejo dessa forma, eu vejo como gestor. Então, o gestor ele tem que olhar além de qualquer coisa, ele tem que olhar qual a sua especialização, no que você é bom. Então, você tem que ser direcionado para a sua formação. Verdade. Então, não dá para você ir colocar uma pessoa na cultura por indicação que não entende nada de cultura. Verdade. Então, existe essa diferença. E você vê que nós temos uma tradição muito grande aqui dentro da vaquejada, a toada. E nós nunca tivemos um festival de toada, de cântico. Né? Você pensa isso de ter, porque você vê, a gente chega, pronto, o Fabinho faleceu agora, né? Era um grande toador, e tantos outros que nós temos aqui no município, e ao redor de Jeremoabo, Santa Brígida, tem Doda, que é um grande lá em Santa Brígida, né, que podia vir fazer aqui um dia uma apresentação, porque é uma cultura nossa na zona rural, né? As toadas, e nunca teve um festival. O que é que você pensa assim? A cultura também para a zona rural, que é importante. Muito importante. Esses dias me falaram sobre vaquejada, sobre cavalgada. Aí eu estava conversando com uns amigos meus de Itabaiana. E eu disse, eu chegando na gestão de Paulo Afonso, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente levar esses eventos tão importantes da parte de vaquejada, de cavalgada
de Itabaiana para Paulo Afonso. Ou seja, eu tenho uma sobrinha que ela entende tudo de vaquejada. Gleice, beijos, meu amor. Ela entende tudo. Então, eu disse, vou precisar de sua ajuda para a gente conseguir realizar esses eventos tão bem organizados, de grande porte em Paulo Afonso, porque Paulo Afonso precisa desses eventos de grande porte aqui. Olha, e falando na cultura, na arte, dentro do quadro da prefeitura, que ele é concursado, ele não gosta de política, ele é um cara técnico, né? Ele poderia ser muito aproveitado. Vou mandar um abraço para Bosco. Bosco já fez alguma participação de novela da Rede Globo, de alguns filmes, né? E Bosco poderia ser uma dessas pessoas, eu nem conversei com ele a respeito disso, se aproveitar de um desses departamentos, porque não como secretário de cultura que ele entende. Bosco, né? Bosco é um fofo, né? Bosco é um amigo muito querido, né? Aproveitar o espaço, mandar um abração. Exatamente, e Bosco é uma pessoa que deveria ser ouvida dentro da cultura, né? Fez novela das 8, uma pequena participação, mas é um ator profissional já, né? Agora, por outro, ele fez um filme também. Então, assim, eu acho que pessoas assim têm de ser ouvidas. Eu acho que nós devemos ouvir um Bosco e não ouvir outra pessoa que não faz parte de cultura, que não entende de cultura, que está sendo indicado por um político. Eu acho que a gente tem de ser técnico, né? Os caras têm de ser técnico. É por isso, Duda, que eu estou com você, por conta disso. Você é um cara técnico. É por isso que o nosso vice é um ótimo vice, que é Ivaldo, que é um cara técnico dentro do comércio e sabe abranger o comércio. E sabe desenvolver uma cidade. É por isso que eu estou dizendo, o nosso corpo tem de ser técnico, do custe o que custar, para os politiqueiros de plantão. Mas nós temos de vir com uma equipe técnica que entenda, né, do problema. Não pegar um oftalmologista, né, e botar ele para ser chefe de um departamento de engenharia. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Como a gente vê muito isso aqui em Paulo Afonso, né, que todos os cargos da prefeitura, hoje mesmo a gente podemos citar um caso que isso acontece aqui. Flávio Henrique, formado em Direito, um grande advogado, porém está na Secretaria da Educação, porque é advogado do ex-prefeito Anilton Bastos. Não entende nada de educação, não entende nada de pedagogia, onde tem dentro do quadro da prefeitura muitos profissionais que poderiam estar. Aí fica aquela indicação, que é um erro. É a mesma coisa a gente tem aqui na cultura também, né? O presidente do PP que não entende de cultura. Então a gente tem de acabar com isso. O próprio secretário de saúde, né, que não entende de saúde, ele não é formado em gestão hospitalar, ele não é formado em gestão clínica em nada, não é médico, não é nada, e de repente é primo ou irmão de um vereador. Então nós temos de acabar com isso. Vamos botar aquela pessoa que de fato entenda. O cargo tem de ser técnico. Não pode ser político. Mas realmente não pode, você não pode estar confundindo as coisas. Como você disse, Flávio Henrique é um excelente advogado. O cara é bom. Um bom advogado, ele é um doutor. Um grande, um excelente. Mas assim, eu acredito, Procuradoria... Ele está no lugar errado, ele era para estar na Procuradoria. Perfeito. Eu lembro que na época que eu estava na Vitran, ele era o procurador do município. Era nota 10 como procurador. Realmente, eu tiro o chapéu para ele nessa área. Mas assim, eu acredito, como eu citei antes, cada um na sua profissão, no seu departamento. Exatamente. Não dá para confundir as coisas. Porque quando você começa a confundir, você começa a se perder. Exato, eu concordo com isso. Eu acho que Flávio Henrique, como eu falei, é um bom advogado. Na Procuradoria, ele desenvolveu muitos trabalhos, né? Eu acho que educação, não. Tenta lá um pedagogo, um letrista, mas não ele. Um doutor, não. Em advocacia, não. Há um erro. Mas como ele é advogado do ex-prefeito Anilton Bastos, que todo indica que seja o vice, né, que houve um acordo, né, algumas secretarias foi dado a ele, ou então veio aquelas mesmas pessoas, né, dirigir a prefeitura, que é outro erro. Se ele tivesse a procuradoria no departamento jurídico da prefeitura, estava perfeito. Ele está na área dele, né? Mas educação, não. Educação, não. Quem era para estar lá era um pedagogo, um letrista, né?
Marcos, você falou antes a respeito do show de calouros. Eu lembro que... Gincana, nós tínhamos gincana também. Eu lembro, a gincana, às vezes, eu lembro que ficava até num dia, na época da semana do modernismo, da semana cultural. Escola contra escola, né? Escola contra escola, era muito bom. Quem tem aí, tipo, naquela época era um óculos assim, ou um CD, era disco ainda. Algo que me fez voltar à memória da época do colégio, da época que eu comecei a estudar lá no Carlina. Gente, tem tempo, viu? Olha só, Marcão fazendo eu relembrar a época de colégio, olha. E sem contar que a gente tinha também a Semana Cultural, a Feira de Ciência, né? Depois a gente vai entrar em outro, que é no esporte, que era os Jogos Estudantis, o GESPA. Né? Muita coisa realmente em Paulo Afonso que parou de funcionar. Paulo Afonso realmente, eu costumo dizer que houve um retrocesso muito grande. Algo que eu também, Marcão, eu quero voltar, isso aí é mais uma promessa de gestão minha. Pessoal, olha só, mais uma promessa de gestão. Antigamente a gente tinha o Celebrai. O Celebrai era um evento muito rico da linha gospel e foi extinto. Eu quero reafirmar esse compromisso com vocês, o Celebrai, pelo fato de ser um nome já autenticado, não vai poder, mas eu quero voltar com o Celebra PA. Um novo evento, um novo formato, mas com cantores gospel, um festival de música realmente para tocar nos corações das pessoas. Então, é um compromisso que eu estou afirmando e reafirmando aqui. A volta de um evento gospel, ou seja, um evento gospel com o nome Celebra PA. Já batizei até o nome. Eu acho assim, Dudé, só não o evento em si, mas trazer palestrante, né, do mundo pentecostal, do mundo, do movimento também reformado, tradicional, né? A gente pode trazer várias pessoas, né, para dar palestra, dar um entendimento bíblico mais às pessoas. Não simplesmente ter um evento à noite, né? Ter um evento à noite e simplesmente isso não. Que seja 3 dias, na manhã, na tarde, vai ter um encontro com tal pastor da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Adventista. Não há porquê assim, ter uma denominação específica. Não, vamos convidar todas as igrejas. Até Deus é um só, né? Exatamente, porque, veja mesmo, porque a gente tem de dividir, né? Tem os cristãos batistas, tem os cristãos presbiterianos, tem os cristãos Assembleia de Deus, tem os cristãos da Deus e Amor, tem os cristãos adventistas, porque cada um tem seu dogma, que tem uma certa interpretação dentro da Bíblia. Não vamos entrar nesse caso aqui. Mas, assim, o que eu digo é assim, chamar esses representantes, né, os pastores mesmo de Paulo Afonso, a gente quer palestrante. Por exemplo, podemos chamar quem? Um Nicodemos, né, para nós reformados, para o cristão assembleano, pentecostal, chama o Josué Brandão ou o Silas Malafaia, né, por aí, né? Quer dizer, cada um na sua área, né? Aí vai ter a palestra e tudo, que é importante também. Eu acho assim, Dudé, nós temos de ter um calendário cultural em Paulo Afonso. Rapidinho, era isso que eu queria conversar com você. O calendário cultural, como eu digo, a gente deveria ter um carnaval, o carnaval fora de época, o Celebra Paulo Afonso. Nós devemos também ter um São João e um São Pedro atípico do tamanho de Paulo Afonso, da importância de Paulo Afonso. Nós devemos também ter um bom Natal e Ano Novo, fechando com até o dia 5, dia 6, que é o dia de Reis, né, para os católicos. Né? Sim, me desculpa também os católicos, tem uns cristãos católicos também. Né? Ou então, eu acho assim, você pensa, né, de ter um calendário fixo, né, de cultura sobre eventos em Paulo Afonso, data específica, não mudando, sim, a nossa Copa de Vela tem de voltar a ser Copa de Vela ou Copa Jet Ski, trazendo um evento, que depois a gente vai falar sobre esqui, isso é cultura, trazendo um evento que faça parte do calendário, sim, baiano e brasileiro, mas a Copa de Vela em si, que é uma festa na prainha,
né, ela entra na cultura. Você pensa em ter um calendário festivo para a cidade, que querendo ou não, é uma forma de renda também e de atrair essas cidades circunvizinhas para vir para Paulo Afonso. Pessoal, esse é um assunto muito bom. Até então, eu sou do comércio e o comércio necessita desse calendário. Eu tenho um calendário prontinho, eu tenho todos os meses, cada evento que eu pretendo realizar durante o ano de 2005 em Paulo Afonso, já está todo fechado o ano inteiro, incluindo São João, São Pedro, Copa de Vela, Moto Energia, Festa de São Francisco, Celebra PA. Encontros de bike, que Paulo Afonso Então, é muito assim, bike, muitas pessoas de bike, né? Vaquejada. Então, assim, já está todo o cronograma do ano de 2025, eu chegando lá. Já está fechadinho, com eventos muito bom para atender a todo o público. Eu tenho também no meu calendário, além das festas em cada mês, ainda tem festas finais de semana para a turma jovem. A gente não pode jamais esquecer os jovens de Paulo Afonso, que os jovens de Paulo Afonso, ele está muito esquecido, tanto na parte de cultura, quanto na parte de trabalho, que já falamos semana passada. Então, cultura, esporte e trabalho. Você jovem, você acha que você está esquecido. Na minha gestão, você vai ter voz e você vai ter vez. Então, espere trabalho, esporte, cultura e lazer. Gestão do Deda Vitran 2025. Com fé em Deus, vamos estar bem juntinho. Se Deus quiser. Viu? Duda, outra pergunta que eu quero fazer a você. Vai ter um espaço de cultura no BTN? Porque, veja, se nós olharmos hoje, o BTN não tem um espaço de cultura. Se hoje a gente pegar aqui o bairro Centenário, BNH, voltando para cá também, Abel Barbosa, Caminho dos Lagos, é ocioso demais. Não tem nada que prenda o jovem, que prenda a comunidade. O que você pensa em fazer, né, sobre um espaço de cultura nesses bairros? Por exemplo, eu estava vendo aquele capitão Rodrigo Pimentel, né, se me falha a memória, né, que é de Tropa de Elite. Ele disse que uma vez ele chegou em uma favela, né, e tinha uma denúncia de tráfico de arma, e ele disse que quando entraram lá, né, de fato houve um confronto, as crianças se evadiram, né, e lá o BOPE pegou toda a droga, pegaram armas e prenderam o chefe da milícia, da boca de fumo, de tudo. E aí ele chamou algumas mães e perguntou a seguinte coisa: por que os filhos de vocês estão na rua? E uma mãe do menino perguntou: eles estão em recesso, na comunidade não tem um teatro, não tem uma quadra de esporte, não tem um curso profissionalizante, não tem nada. O que eles têm é o dia todinho para ficar no meio da rua, olhando um para o outro sem ter nada o que fazer. E Paulo Afonso chega a ser isso, mas o contexto que eu quero entrar é o seguinte: o jovem de Paulo Afonso, ele é ocioso, não tem nada. Não tem um curso profissionalizante, ele não tem cultura no seu bairro, ele não tem nada. O que você pensa sobre cultura nesses bairros para mudar a forma das pessoas, Marcos, principalmente o jovem? Olha só, primeiro, além da cultura que eu pretendo sim, o bairro BTN, eu sempre digo que o BTN é um complexo pelo tamanho dele. Ele abrange vários bairros em um só. Foi emendando os bairros, né? Hoje é um bairro, mas são vários. Tem que sim ter um centro cultural no BTN. No BTN também precisa, não só cultural, um centro esportivo. Outra coisa que eu pretendo para o BTN é uma universidade pública, que também não tem. E rapidinho, e sem interromper você, sem contar esse espaço aqui que deveria ser cultural e de esporte, que começou já tem 6, 7 anos e está abandonado dentro da gestão dos deuses.
aqui próximo ao Parque Exposição. Isso é vergonhoso, minha gente. Já está lá a ferrugem tomando de conta de toda a estrutura. Isso é vergonhoso para o município. Cadê o dinheiro do governo federal que veio para a obra? Está lá abandonado. Eu já fiz, por sinal, eu já fiz um vídeo lá mostrando a realidade para as pessoas verem. Então, assim, na minha gestão é algo essencial. Outra coisa que na minha gestão eu acho muito importante, Marco, você sabia que no bairro Mochotó não tem segundo grau? Ou seja, só tem lá até o 9º ano. As pessoas precisam se deslocar do bairro para vir fazer 1º, 2º e 3º aqui na ilha. E o pior, agora não tem mais ônibus à noite. Ou seja, quem não tem carro ou moto não está estudando porque não tem ônibus. Verdade. Então você veja a vergonha que Paulo Afonso está passando e fazendo com que jovens deixem de estudar porque não tem transporte, nem tem o colégio no bairro. Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Na realidade, o nosso município ele dá a condição do cidadão não ser cidadão. Não tem ônibus para você ir para uma escola. Não tem um curso profissionalizante. Uma área que eles pegaram, né, que montaram uma estrutura para ser esporte e cultura, nunca terminaram. Isso é a realidade, né? Quer dizer, só é a gente pegar a escola lá do Marina França, né, que começou há 4 anos atrás. Eu fiz vídeo, você fez vídeo, e está lá o descaso daquela escola parada. Isso é vergonhoso. Um país que quer chegar em algum canto começa pela educação, começa pela cultura. E nós não temos. Então, é isso, Dudé, que eu queria saber de você. Sim, sem falar nos grupos de capoeira que nós temos da cidade. Pessoal, vamos deixar para o próximo papo. É porque, na realidade, é o seguinte, cultura é uma coisa que abrange muita coisa. E a gente sempre acaba entrando no outro assunto, devido a um papo que puxa outro. É porque, na realidade, a cultura, você vai na educação, você vai empreender, você vai no esporte, porque está uma coisa entrelaçada na outra. Que o que eles fizeram aqui foi isso. Acabaram com tudo, porque, na realidade, todos os secretários que passou tanto de cultura como de esporte nunca entenderam de nada. Né? Essa é a realidade. Era porque era meu amigo, é meu cunhado, arruma um emprego, a indicação, mas o cara chegava lá e não entendia de nada. Sabe? O problema todinho de Paulo Afonso, né, é como está acontecendo agora nessa gestão. Né? O secretário da Educação, que não é da área da educação, é formada em Direito. Ou então, o secretário de Turismo, que é o presidente do PP, né, se me falha a memória, que não entende. O secretário de Turismo, ok, que é Val entende. Né? Val, proprietário do Hotel Belvedere, tem noção e teve experiência, né, em 2 secretarias, né, 2 departamentos de 2 secretarias do Estado, na CA e na Bahia, Pesca. Val entende. Né? Mas o resto que a gente vê, pelo amor de Deus, tudo indicação. E é isso que a gente tem de acabar. O cargo tem de ser técnico e não indicado. Pessoal, olha só, eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por estar dando mais essa oportunidade, agradecer a Marcos por estar participando aqui comigo e a você. E não posso deixar de agradecer às pessoas que estão no nosso partido, no Rede Sustentabilidade, nos dando aquele suporte, Diego e Araci, Davi, Damião da Saúde, Cida, Boneca, nosso presidente José Roberto, Paulinho do Siriema. Então, assim, a cada um. Jean, né? Jean Mototáxi, Jean, aquele abraço a cada um de vocês que está conosco no Partido Rede Sustentabilidade. Aquele abraço e estamos juntos aí, juntos a vitória, todos firmes, um segurando na mão do outro. E assim, pessoal, essa é uma equipe que ela está trabalhando unida com o mesmo propósito.
o mesmo propósito. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Marcão, deixa aí aquele recado e próximo papo a gente continua mais um pouquinho, porque nosso horário, ó... Nosso papo no próximo assunto vai ser esporte. Mas entra na cultura, né? Queremos agradecer a todo mundo que nos assiste, a que nos ouve, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Que esteja aí ouvindo e assistindo nossa live. Uma boa noite a todos. E parabéns, meu futuro prefeito. Você é o cara mais qualificado entre esses que estão aí. Um grande gerador de emprego é você. Os outros não. Vamos lá, gente. Paz e amor.